Em um mundo cada vez mais acelerado, onde as influências de fora tentam moldar as nossas opiniões e decisões, é fundamental que, como cristãos, paremos e analisemos o que realmente estamos a dar valor na nossa vida. Os valores, queridos irmãos, eles basicamente são princípios que orientam as nossas escolhas, as nossas ações e até mesmo a nossa visão do futuro. Mas, como sabemos, nem todos os valores são realmente permanentes. Nem todos os valores valem a pena. Alguns são completamente incertos e mudam conforme o tempo e as circunstâncias. Outros, no entanto, são eternos. E a Bíblia, ela fala exatamente disso. Que nem todos os valores têm realmente o mesmo poder, a mesma importância. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículos número 11, para vermos essa realidade expressa por Salomão. Provérbios, capítulo número 12, versículos número 11. Quem cultiva a sua terra terá fartura de alimentos. Notem a parte B. Mas quem se empenha por coisas sem valor não tem bom senso. Conseguiu perceber, queridos irmãos? Infelizmente, nem todos os valores que a pessoa vai cultivar, que a pessoa vai atrás, são realmente bons, são realmente viáveis. Porém, como nós sabemos, existem outros tipos de valores que realmente são eternos. Na realidade, são os valores que vêm de Deus e que permanecem imutáveis, independentemente das mudanças ao nosso redor. Então, a pergunta é: como é que nós podemos discernir entre os valores temporários, que valem a pena ou que não valem a pena, e os valores eternos? Como é que nós podemos escolher que tipo de valor deve nortear a nossa vida? Pense na seguinte ilustração. Imagina que nós estamos diante de duas opções de investimento para o nosso futuro. O primeiro é investir em areia. Parece tentador no início porque é fácil, acessível e promete muitos lucros. No entanto, com o passar do tempo, essa areia começa a se mover e eventualmente ela desaparece. Tudo o que nós construímos em cima dela praticamente se perde. Agora imagine a segunda opção: construir sobre uma rocha. Na realidade, essa segunda opção pode parecer mais difícil, exige mais esforço e paciência, mas ao contrário da areia, a rocha permanece firme, sólida. O investimento, embora demorado, embora difícil, vai conseguir manter-se e crescer, mesmo quando as tempestades chegarem. Assim são a diferença dos valores temporários e os valores eternos. Os valores temporários, queridos irmãos, são como a areia que pode parecer atraente na primeira vista, mas se baseiam completamente em coisas passageiras, como fama, riqueza e o prazer imediato. Já os valores de Deus, representados pela rocha, podem exigir mais de nós, mais sacrifícios, mas eles são inabaláveis e nos dão base sólida para enfrentar as dificuldades da vida. Neste discurso, queridos irmãos, nós vamos ver como é que os valores temporários e os valores eternos se manifestam no nosso dia a dia e também como podemos fazer escolhas conscientes para que a nossa vida seja construída sobre fundamentos que resistem ao tempo e às diversidades.
Também vamos refletir um pouquinho sobre os valores que escolhemos, como é que eles podem moldar o nosso futuro, a nossa felicidade e, acima de tudo, a nossa relação com Jeová. É por isso que, durante esse discurso, nós vamos concentrar-nos em duas perguntas principais para ver a resposta da Palavra de Deus. A primeira pergunta que nós vamos responder, queridos irmãos, durante a nossa palestra é: quais são os valores que o mundo preza? Que tipo de valores é que normalmente o mundo gosta de seguir, gosta de aproveitar? E por outro lado, vamos também responder por que os valores da Bíblia são os melhores. Se por um lado queremos descobrir quais são os valores que o mundo preza, e também vamos ver se eles realmente têm valor e são importantes, vamos também descobrir por que os valores da Bíblia são os melhores. Então, vamos começar, queridos irmãos, com o primeiro ponto do nosso discurso. Quais são os valores que hoje em dia o mundo realmente preza? Bom, queridos irmãos, como nós sabemos, um dos valores que o mundo cada vez mais vai escolhendo são basicamente as riquezas e os bens materiais. Na realidade, queridos irmãos, muitas pessoas hoje elas acabam fazendo qualquer tipo de sacrifícios para que sejam ricos, para que tenham cada vez mais bens materiais. Na realidade, a vida das pessoas gira em torno de alvos materialistas. As pessoas querem cada vez mais dinheiro. As pessoas trabalham, ignoram a família, deixam de passar tempo com os seus filhos por causa da busca pelo dinheiro. E é interessante, queridos irmãos, que esse tipo de atitude pode afetar qualquer um de nós, cristãos, testemunhas de Jeová. Porque quando nós vimos a vida a apertar, nós começamos a ficar com dúvidas na nossa mente. Começamos a ver, será que esse valor vale a pena? Será que não estou a perder nada? E se eu procurar um pouquinho de mais dinheiro, será que isso na realidade é errado por si só? As pessoas começam a ficar com dúvidas. E por outro lado, normalmente as pessoas à nossa volta, elas começam a falar apenas de dinheiro, apenas de alvos materialistas, apenas de como conseguir um bom emprego, como conseguir cada vez mais valores monetários. Mas é interessante, queridos irmãos, que esse valor é perigoso. Mas por que nós dizemos que os valores materiais, as riquezas, os bens materiais são realmente perigosos? Veja, por favor, o conselho que o nosso Senhor Jesus Cristo deu no livro de Lucas, capítulo número 12, versículos 15 ao 21. Jesus Cristo, ele estava a ensinar os seus discípulos nessa ocasião. E, basicamente, ele estava a falar sobre o perigo das riquezas e dos bens materiais. Então, veja como é que Jesus Cristo ajudou, os seus discípulos a terem um conceito equilibrado sobre esse valor, riquezas e bens materiais, sobre como é que eles poderiam encarar isso. Lucas, capítulo número 12, versículos número 15 ao 21. Então, disse-lhes: mantenham os olhos abertos e resguardem de todo o tipo de ganância. Porque mesmo quando alguém tem abundância, a sua vida não vem das coisas que possui. Conseguiu perceber a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui bem claro? Primeiro, lá no início do versículo, nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós deveríamos manter os olhos abertos. O que é que ele queria dizer com isso, queridos irmãos? Que nós precisamos estar atentos, porque essa coisa de buscar riquezas e bens materiais em detrimento das coisas espirituais, ela pode afetar qualquer um de nós cristãos testemunhas de Jeová.
Nós precisamos manter o nosso olho aberto e guardar de todo o tipo de ganância, queridos irmãos. Porque essa busca pelas riquezas e os bens materiais, elas podem ofuscar a nossa espiritualidade. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava a falar com os seus discípulos, ele deixou claro que mesmo quando alguém tem abundância, a sua vida não vem das coisas que possui. E, na realidade, queridos irmãos, Jesus, ao dizer isso, ele estava a dizer o seguinte: olha, a pessoa pode até ter muito dinheiro, muitas riquezas, muitos bens materiais, mas a vida dela não depende disso. Um dia ela vai morrer e vai deixar tudo para trás. Depois de Jesus mostrar essa lição, ele continuou a falar sobre uma ilustração. Vamos agora pegar os versículos número 16 até ao 21. Com isso, contou-lhes uma ilustração dizendo: a terra de um homem rico produziu bem. Por isso, ele começou a raciocinar no íntimo: o que farei agora que não tenho onde resguardar a minha colheita? E disse: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e ali guardarei todos os meus cereais e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: tu tens muitas coisas boas armazenadas para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Porém Deus disse-lhes: insensato, essa noite exigirão de ti a tua vida. Quem ficará então com as coisas que acumulaste? Isto é o que acontece com o homem que acumula tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Queridos irmãos, conseguimos perceber a lição por trás dessa ilustração do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que conseguimos ver porque é muito perigoso buscar esse valor que o mundo sempre está a colocar à nossa disposição, que são as riquezas e os bens materiais? Porque chegará uma hora, queridos irmãos, que nós vamos morrer. E quando morrermos, nós não vamos levar nada conosco. Na realidade, queridos irmãos, uma vida que gira em torno de alvos materialistas, ela só traz desapontamentos. E isso é verdade. Muitas pessoas, elas ficaram anos e anos buscando dinheiro, deixando de lado a sua espiritualidade. Muitos até deixaram as suas próprias famílias apenas para a busca de dinheiro. Depois de vários anos, a pessoa olha para trás e percebe que não conseguiu absolutamente nada. Outros até chegam a conseguir e deixam de servir a Jeová. Mas quando elas olham para trás, elas percebem que não valeu a pena. São infelizes. O dinheiro é algo que traz uma alegria temporária. Uma vez que o dinheiro acaba, e depois existe também os problemas da inflação, a pessoa pode ficar frustrada, ela pode ficar ansiosa. A pessoa pode começar a achar cada vez mais que ter dinheiro, ela está mais segura, mas não. A verdade é que a pessoa fica cada vez mais insegura. Na realidade, ter muito dinheiro, queridos irmãos, e deixar de lado a nossa espiritualidade é muito perigoso. Como cristãos, não é esse o tipo de valor que nós queremos prezar. Nós queremos ter cuidado porque o nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro. Nós precisamos manter os nossos olhos abertos. E é interessante que esse exemplo sobre o conceito sobre riquezas e bens materiais, nosso Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Os seus discípulos amavam a Jeová, faziam a vontade de Deus. Eles adoravam a Jeová. Eles já haviam desenvolvido uma boa relação com Jeová. Então, esse conselho é mesmo para nós, cristãos, testemunhas de Jeová. Esse tipo de atitude, esse tipo de valores que o mundo tanto preza, pode afetar a cada um de nós, pode mudar a nossa maneira de pensar. E a ilustração que nós acabamos de usar, que nós vimos que Jesus ensinou aos seus discípulos, ela é muito clara. Um dia, nós vamos morrer
e vamos deixar tudo para trás. Então, está claro que riquezas e bens materiais são valores temporários, são valores que um dia vão acabar. Então a pergunta é, queridos irmãos, será que vamos nos empenhar por valores que sabemos que vai acabar? Na realidade, fazer isso seria basicamente como nós tentarmos deixar os nossos currículos numa empresa que tem um aviso que ela vai à falência daqui a alguns meses. Não adianta colocarmos o currículo aí porque não estamos a fazer nada. Mesmo que nós comecemos a trabalhar, depois de um tempo vamos ter que deixar, porque o aviso é bem claro. Da mesma forma, queridos irmãos, esses valores temporários do mundo, como aqui riqueza e os bens materiais, não podem ofuscar a nossa espiritualidade. Nós queremos nos esforçar a dar o nosso melhor para colocar o dinheiro e os bens materiais no seu devido lugar. Mas existe um segundo tipo de valor, queridos irmãos, que o mundo também muito preza, que o mundo coloca em primeiro lugar. Que valor é esse? É a busca de fama e destaque. Na realidade, queridos irmãos, hoje em dia, muitas pessoas elas buscam reconhecimento por meio da educação superior. As pessoas, mesmo depois de estudar até o ensino fundamental, elas decidem fazer a sua licenciatura, depois elas não estão satisfeitas, vão para o mestrado, depois vão para o doutoramento, depois começam a fazer outras formações acadêmicas adicionais e, na realidade, passam toda a vida a estudar. Com que objetivo? Simplesmente para buscar destaque, para buscar fama, para buscar a honra das pessoas do mundo. As pessoas querem deixar claro que elas têm habilidades exclusivas, que elas são os melhores dentre a maioria das pessoas, são um caso à parte. E é interessante, queridos irmãos, que essa busca incessante desses valores, como fama e destaque, ela também pode afetar a cada um de nós, testemunhas de Jeová. Por exemplo, lá na nossa congregação, talvez nós conseguimos fazer um bom comentário. Quando nós comentamos, as pessoas gostam bastante, se sentem encorajadas. Talvez quando nós fizemos um discurso, as pessoas batem palmas, gritam de alegria, nos dão abraços a agradecer pelo nosso esforço. E nós começamos a olhar, começamos a dizer assim, não, parece que eu tenho algo especial. Parece que eu sou diferente dos outros irmãos. Parece que eu sou o melhor aqui. E depois começamos a nos esquecer que tudo o que nós conseguimos fazer é graças ao apoio do Espírito Santo de Jeová. E à medida que nós vamos pensar assim, nós começamos a buscar destaque, a buscar a fama, queremos estar entre os holofotes e queremos achar que somos melhores do que os outros. Mas será que isso é verdade? Será que esse é um valor que nós queremos prezar? Veja como é que a Bíblia ela fala sobre esses valores do mundo. Vamos ler, por favor, o livro de 1 aos Coríntios, capítulo número 3, versículos 18 ao 19. 1 aos Coríntios, capítulo número 3, versículos 18 e o 19. Que ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vocês pensa que é sábio neste sistema de coisa, torna-se tolo para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é tolice perante Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Conseguiu perceber porque esse valor do mundo, a busca de fama e os destaques são perigosos? A sabedoria do mundo é tolice perante Deus. Então, qual é a lição que nós podemos aprender aqui? O que é que o apóstolo Paulo estava a nos ensinar? Por mais que nós nos formemos, por mais que nós vamos buscar a formação acadêmica, buscar graus acadêmicos, queridos irmãos, a melhor sabedoria é aquela que vem da Bíblia. A sabedoria do mundo, ela é tolice. Por quê? Porque é temporária.
todo o esforço que a pessoa vai fazer para formar-se, todo o esforço que a pessoa vai fazer para ter cada vez mais graus de escolaridade, se ela fizer isso esquecendo dos valores da Bíblia, pode ter a certeza que ela não vai ganhar absolutamente nada. Nós queremos prezar, queridos irmãos, os valores da palavra de Deus. Por outro lado, existe um terceiro valor que o mundo muito preza. Que valor é esse, queridos irmãos? O excesso de recriação. Os irmãos já ouviram aquela frase: comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer? É claro, isso acontece muito no mundo de hoje. Mas por que isso acontece? Porque isso mostra que as pessoas elas não têm esperança. Muitos agem como se não tivessem de prestar contas pela forma como usam o seu corpo. Elas se divertem, as pessoas vivem apenas por prazer, elas acham que o mundo é só diversão e assim por diante. Mas na realidade, queridos irmãos, todas as pessoas que agem assim, elas sentem um grande vazio. Porque a pessoa ela vai sair, vai se divertir, mas depois, quando chega a casa, sente um grande vazio. Muitas vezes a pessoa começa a pensar: será que a vida é mesmo só isso? Mas agora, por que a pessoa chega a pensar nisso, queridos irmãos? Porque esse valor que o mundo tanto ama, o excesso de recriação, é um valor temporário. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela já nos avisou sobre isso, queridos irmãos. Veja, por exemplo, o que o sábio rei Salomão disse no livro de Provérbios, capítulo número 21, versículos número 17. É interessante que essas palavras são de alguém que realmente teve tudo à sua disposição. Salomão experimentou praticamente de tudo. E veja o que ele disse sobre o excesso de recriação, o excesso de diversão. Quem ama a diversão ficará pobre. Quem ama o vinho e o azeite não ficará rico. Conseguiu perceber as palavras do sábio rei Salomão? Será que a diversão é o valor que nós queremos prezar com as cristãos? É claro, queridos irmãos, que é normal nos divertirmos. Nós podemos nos divertir, podemos fazer a nossa recriação, podemos sair com os amigos e assim por diante. Nós podemos aproveitar a vida, o que ela tem de melhor. Mas às vezes, queridos irmãos, priorizar a recriação em detrimento às coisas espirituais pode ser completamente perigoso. Na realidade, não é esse o valor que nós queremos prezar, porque quem ama a diversão ficará pobre, como diz o sábio rei Salomão. Mas agora, nós conseguimos ver, queridos irmãos, 3 valores que o mundo tanto ama, que o mundo divulga, que o mundo usa, e que todos eles têm algo em comum. Eles são temporários e não trazem felicidade eterna. As riquezas e os bens materiais, a fama e o destaque e o excesso de recriações são coisas que parecem coisas muito boas, mas quando nós vamos ver, se colocarmos Jeová em segundo plano para que essas coisas venham primeiro, podemos ter a certeza que esses valores, eles deixam, na realidade, de ter valor. Mas agora a pergunta é: por que os valores da Bíblia, eles são os melhores? Por que nós podemos ter a certeza que quando nós deixamos os valores da Bíblia guiar as nossas vidas, nós seremos realmente felizes? Vamos deixar que a própria Bíblia nos responda no livro dos Salmos, número 1, versículos número 1 e o 2. Salmos 1 e o 2. Feliz é o homem que não anda no conselho dos maus, que não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores. Pois o seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa, dia e noite. E o versículo número 3 diz o seguinte: e ele será como uma árvore plantada junto ao curso de águas, uma árvore que dá o fruto na sua estação, cuja folhagem não murcha,
tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Conseguiu perceber por que os valores de Deus são eternos? A Bíblia é clara, queridos irmãos, porque eles podem dar sentido à nossa vida agora, mas também no futuro. Como assim? Por exemplo, em relação às riquezas e os bens materiais. A Bíblia, ela nos aconselha a não acumular riquezas incertas. Ela nos ajuda a ser generosos e a partilhar o que temos. E uma pergunta para si. Quando, por exemplo, o querido irmão partilha aquilo que tem, como é que você se sente? Será que você se sente mais feliz? Com certeza que sim. Você sente que a vida tem mais sentido porque o nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que há mais felicidade em dar do que há em receber. Quando nós damos primazia em ajudar os outros, em sermos generosos, podemos ter a certeza, queridos irmãos, que nós seremos cada vez mais felizes. Por outro lado, em relação à fama e destaque, o que é melhor, queridos irmãos? É sermos uma pessoa humilde, que realmente se esforça para desenvolver uma boa relação com Jeová, ou ser aquela pessoa que procura um espírito de competição, um espírito de divisão, um espírito de rivalidade? Com certeza, queridos irmãos, nós sabemos que enquanto a fama é passageira, se formos humildes, nós vamos conseguir ter as bênçãos de Jeová. Nós vamos conseguir ser pessoas realmente felizes, pessoas diferentes. São esses os valores que nós queremos prezar. Nós queremos prezar a humildade, o apoio aos nossos queridos irmãos, até porque a Bíblia é clara: quem se enaltecer será humilhado. Por outro lado, como vimos também, o mundo preza muito o valor do excesso em recriação. Isso mostra que as pessoas elas estão sem esperanças. Muitas agem como se não tivessem mais a prestar contas para com Deus. Mas quando nós nos esforçamos a ser diferentes, a colocar a recriação no seu devido lugar, nós podemos ter a certeza que teremos uma satisfação permanente. Porque o nosso ponto de vista vai revelar-se ser um ponto de vista espiritual. Na realidade, queridos irmãos, todos aqueles que prezam os valores da Bíblia recebem a garantia de um futuro feliz e seguro. Mas agora, como é que nós podemos conseguir continuar a prezar os valores de Deus? Nós precisamos dar valor às coisas espirituais. Nós queremos, primeiro, continuar a absorver o conhecimento de Jeová e dos seus propósitos. Segundo, queremos continuar a fazer a vontade de Jeová. Queremos obedecer às suas leis e aos seus mandamentos e também queremos cultivar as qualidades que agradam a Deus. Se fizermos isso, com certeza podemos ver que nós vamos conseguir prezar os valores que realmente são importantes. Será que você ainda lembra o que nós aprendemos? Como vimos, queridos irmãos, existem dois tipos de valores e como cristão nós podemos escolher qual é o melhor. Existem os valores que são temporários, que o mundo normalmente dá destaque, que são as riquezas e os bens materiais, a fama e o destaque e até o excesso de recriação. Por outro lado, vimos também que todos esses valores, eles não demoram muito, não dão a verdadeira felicidade. Mas os valores da Bíblia são diferentes. Eles podem nos dar verdadeira felicidade agora e também no futuro novo mundo. Portanto, queridos irmãos, a cada dia que passa, nós queremos nos perguntar: de quem são os valores que nós prezamos? Com certeza a nossa resposta será: são os valores da Bíblia, porque eles são eternos.